Foi depois do falecimento do meu pai. O meu pai, ele era uma pessoa de suma importância dentro do meu lar, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ele era um pai verdadeiramente. Ele era um pai, ele exercia a função dele, sempre exerceu a função dele. Então uma coisa que me entristeceu muito nos finais dos dias dele em 2017 foi que eu vi ele ficando fraco, sabe? Eu vi um homem que pra mim sempre foi o homem mais forte do mundo, né? Meu pai é o homem mais forte, sempre foi o homem mais forte do mundo. Eu enxergava ele como um herói. E o falecimento dele foi gradativo, sabe? Não foi algo da noite pro dia, foi aos poucos. E isso me entristeceu de uma forma tão grande. Isso mexeu comigo demais. O falecimento do meu pai mexeu muito comigo. Até hoje eu me lembro, né, um negrão, sabe? E ele não conseguia mais fazer algumas coisas. Isso mexeu muito comigo. Eu ajudando ele a se levantar, isso mexeu muito comigo. Eu fazendo o prato de comida dele, isso mexeu muito comigo. Ele fazia a barba e aí ele cansava, aí ele deixava para fazer o resto da barba depois. Isso mexeu muito comigo, né? Conforme ele foi cansando, ele faleceu de insuficiência respiratória. Ele teve um enfisema pulmonar devido a seguidas tuberculoses. Então gerou algumas feridas no pulmão dele. Então ele foi se enfraquecendo, os órgãos foram falhando, ele ficou em coma por um período de tempo, ele acordou, se reconciliou em algumas questões com a minha irmã e faleceu. Isso mexeu muito comigo porque eu vi ele indo, ele estava partindo aos poucos, você tá entendendo? Ele estava partindo aos poucos, isso me mexeu com a minha fé, isso abalou minha fé. Isso abalou minha fé. E aí o Espírito Santo, ele foi ministrando ao meu coração. Foi trazendo dentro de mim uma calmaria, me fazendo entender esse processo que o meu pai estava passando no final da vida dele e enxergando um propósito nisso, porque é o que a fé faz. A fé, ela me faz enxergar propósito na adversidade. A fé, ela me faz enxergar um propósito na luta. É eu olhar para o meu pai daquela situação e eu falar assim, não, tem um propósito, Deus está tratando ele dessa maneira. Tem um propósito, tem um porquê. Deus está querendo me ensinar alguma coisa através dessa dor que eu estou passando. Deus está querendo ministrar algo ao coração do meu pai antes dele falecer, sabe? Então a fé, ela faz isso com a gente. A fé faz nós enxergarmos que a aprovação não veio para nos matar, mas ela veio com um propósito. Sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Para os cristãos em Roma, ele está dizendo, é o seguinte, se a porta fechar, coopera para o teu bem. Se a enfermidade chegar, coopera para o teu bem. É por isso que Paulo, ele de fato guardou a fé. Paulo, quando faleceu, ele estava, antes de ir lá, né, onde ele faleceu, de fato em Jerusalém, antes de ser decapitado, ele estava dentro de uma prisão. Alguns historiadores dizem que Paulo estava com tuberculose, ele estava com diversos problemas físicos. Diversos problemas. Paulo estava cheio de problemas devido a tantas lutas. Exatamente. Né? Paulo era açoitado, Paulo passou por naufrágio, Paulo já foi picado por serpente, ele já passou por diversos problemas. E essa prisão, exatamente, essa prisão que ele estava era uma prisão terrível. Essa prisão que ele estava lá, quando ele diz, só Lucas está aqui comigo, aqui escrevendo o que eu estou falando. Meu irmão, Paulo estava amarrado pé e mão. Paulo estava no final da vida. Paulo estava cuspindo sangue. Paulo estava mal demais. Nessa viagem dele até a ser decapitado, Paulo estava só o pó. Você está entendendo? E ele diz, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu enxergo um propósito nessa dificuldade. E ele achou que a luta dele foi boa, né? Exatamente. Ele diz, o negócio é o seguinte, e outra coisa, hein? O combate é bom, hein? Entendeu? O combate é bom, o combate é bom. E que essa palavra que nós estamos conversando aqui possa edificar a vida dos irmãos que estão assistindo. Não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei, tem um propósito em tudo isso. Tem um propósito em tudo isso.